As origens do feudalismo remontam ao século III, quando o sistema escravista de produção no Império Romano entrou em crise. Diante da crise econômica e das invasões germânicas, muitos dos senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas suas propriedades no campo. Esses centros rurais, conhecidos por vilas romanas, deram origem aos feudos medievais. Muitos romanos menos ricos passaram a buscar proteção e trabalho nas terras desses grandes senhores. Para poderem utilizar as terras, no entanto, eles eram obrigados a entregar ao proprietário parte do que produziam. Estava instituído, assim, o colonato. Aos poucos, o sistema escravista de produção no Império Romano ia sendo substituído pelo sistema servil de produção, que iria predominar na Europa feudal. Ou seja, o feudalismo foi uma estrutura social constituída de base romana e germânica. Das romanas, o sistema de vilas, o colonato e a base religiosa cristã. E dos germânicos, o contrato de lealdade conhecido como comitatus. O direito oral, denominado direito consuetudinário, e a ausência de um Estado centralizado. Nascia, então, o regime de servidão agrária conhecido como o feudalismo. Na sociedade feudal, a propriedade da terra era o fundamento da divisão social em senhores e servos. Havia também os vilões, trabalhadores livres e, às vezes, até escravos, mas o que distinguia essas duas situações era o grau de dependência do trabalhador em relação ao seu senhor. Os senhores podiam ser leigos ou eclesiásticos, pois a igreja havia adquirido grande poder, particularmente após o império de Carlos Magno, que concedeu isenção fiscal e autonomia jurídica às terras da igreja. O clero era, na verdade, a elite intelectual da classe senhorial, uma vez que era responsável por toda a construção ideológica que justificava a sociedade feudal e a identificava com a ordem universal de origem divina. A sociedade feudal era caracterizada por uma imobilidade social, onde cada grupo possuía uma honra específica. Em quase toda a Europa Ocidental, durante a Idade Média, o cristianismo era a crença religiosa predominante que exercia seu poder máximo. A Igreja era a mais importante instituição do mundo feudal. Os membros mais elevados de sua hierarquia, bispos e abades, eram recrutados entre os nobres naquela época. Tinha-se o costume de fazer com que o segundo filho de uma família nobre seguisse a carreira eclesiástica. Até mesmo o tempo era regulado pela religião cristã. As pessoas marcavam o ritmo de suas vidas pelo toque do sino das igrejas. Completamente voltados para as práticas religiosas, acreditavam que a vida na terra era apenas um momento antes da eternidade, que seria vivida ao lado de Deus. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grandes quantidades e até mesmo servos trabalhando. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. Colocando-se como a única intermediária entre a humanidade e Deus, a Igreja passou a deter o monopólio da salvação. Sua organização hierárquica, no topo da qual estava o Papa, era extremamente centralizada e rígida. A serviço de Deus, os membros do clero cumpriam um rigoroso regime de obediência e disciplina. Seu raio de ação, entretanto, não se limitava à vida espiritual. Na verdade, ao longo dos séculos, a Igreja tornou-se proprietária de grande patrimônio. Possuía terras, vassalos, servos, acumulados graças às doações feitas por aqueles que queriam, por seu intermédio, ser libertados da condenação divina. Em meio a uma sociedade constituída de pessoas iletradas, mantinha o controle absoluto do saber erudito, detendo informações e conhecimentos importantes, garantia que seu domínio se estendesse ao longo dos séculos de maneira quase inabalável. Politicamente, o feudalismo caracterizou-se pela fragmentação política. As relações pessoais tornavam-se mais fortes com o enfraquecimento da atuação do Estado. Essas relações denominadas de feudos vassálicas ou de suzerania e vassalagem originaram-se das tradições romanas e germânicas. Consistia no ato de um senhor doar bens, sobretudo terras, e direito a outro senhor em troca de alguns favores e obrigações. O aristocrata que doava o bem era o suzerano, e o que recebia era o vassalo. Essa prática de doações não terminava aí. O aristocrata que recebia a terra e distribuía para outros aristocratas que passavam a ter as mesmas obrigações. Teoricamente, os senhores feudais recebiam as terras do rei, o soberano, mas com o passamento do poder político ligado ao passamento da terra, o rei se tornou um tipo de suzerano mor. O vassalo, em troca de terra, deveria auxiliar o suzerano com seu exército, quando ele precisasse.
além de participar de conselhos senhorais. Ao suzerano cabiam obrigações semelhantes para com seu vassalo. Caso um vassalo rebelasse, os outros vassalos eram convocados para combatê-lo. Os vassalos também podiam ser chamados para combater uma rebelião de servos ou uma disputa entre suzeranos, ou em lutar contra outros povos em caso de guerra. Os feudos nunca eram vendidos ou divididos entre os filhos do senhor. O único herdeiro era o seu primeiro filho, ou primogênito. Por isso, o tamanho das terras de uma família nunca diminuía. Os filhos mais jovens de um senhor, que não herdavam as terras, podiam se tornar os cavaleiros, defendendo as terras do irmão mais velho. Assim, por sua vez, geralmente se casavam com os senhores feudais ou com cavaleiros e mudavam de feudo. Outra opção dos filhos e filhas de um senhor que não herdavam suas terras era fazer parte do clero. A economia feudal era fechada, sem mercados externos. Era também natural, pois as trocas comerciais se realizavam in natura. A produção do feudo destinava o seu consumo local, visando a autossuficiência, economia de subsistência. O elemento essencial e definidor do feudalismo eram as obrigações consuetudinárias, costumeiras, devidas pelos servos a seus senhores, tanto em produtos como em serviços. Os bens eram possuídos privativamente, mas a terra, um bem econômico fundamental, poderia ser usufruída por todos, posse coletiva, quando se tratasse de pastagens. O regime de trabalho era servil, pois os servos constituíam a mão de obra típica do sistema. Eles estavam presos à terra que cultivavam, sendo-lhes proibidos abandoná-la. Mas, embora privadas de liberdade, não poderiam ser considerados escravos, pois tinham alguns direitos e recebiam proteções de seus senhores. Em troca, deviam-lhes diversas obrigações, a saber: a corveia era o trabalho agrícola realizado pelo servo na reserva do senhor, também denominada mansa senhorial. Mas poderia igualmente compreender serviços como a limpeza dos fossos e dos caminhos, a conservação das instalações do castelo ou ainda atividades artesanais. A talha correspondia à entrega da metade do que o servo produzia em sua gleba, também chamada de mansa servil, a qual era constituída de faixas cultivadas descontínuas, intercaladas com as glebas de outros servos. As banalidades também eram obrigações em produtos, pagas pelo uso de certas instalações pertencentes ao senhor, lagar, forno e moinho. Havia ainda a mão de obra morta, paga pelo servo quando herdava a gleba devido ao falecimento de seu pai. Finalmente, o vintém, correspondente a 1/20 da produção do manso servil, destinava-se à manutenção da igreja paroquial. Deve-se notar que todas essas obrigações eram fruto dos costumes locais, obrigações consuetudinárias, e por isso variam de uma região para outra. A técnica adotada na agricultura era rudimentar, somente as terras mais férteis eram ocupadas. Adotava o sistema de 3 campos, divisão da gleba em 3 partes, destinadas sucessivamente à forragem, ao plantio de cereais e ao pousio, fazendo-se rotação trienal para evitar o esgotamento do solo. Com os ataques dos turcos otomanos, o regime feudal ficou enfraquecido e os senhores feudais tiveram que pedir ajuda ao rei, que antes era só uma figura decorativa. O rei acabou por unificar o reino e voltar a ter de fato o poder.